Olá a todos, eu sou Samira Mascarenhas, oncologista do Núcleo de Oncologia da Bahia, e hoje a gente está aqui para conversar de um assunto extremamente importante, que é a importância do diagnóstico correto em câncer de pulmão. A gente avançou nos últimos anos e a patologia passou a ser uma peça-chave, não apenas no diagnóstico do tipo histológico, mas também molecular. A escolha terapêutica é extremamente baseada nesse diagnóstico. E para isso, hoje eu estou aqui com o Dr. Guilherme Montal, que é broncoscopista do Hospital São Rafael, o Dr. Túlio Souza, que é patologista do Hospital Aliança, e o Dr. Rimarques Ferreira, que é patologista da Unifesp. A gente vai conversar um pouquinho a respeito de diagnóstico molecular. Então, bem-vindos, obrigada por estarem aqui. Para começar, eu queria entender um pouquinho, Guilherme, de qual a dificuldade que a gente tem em conseguir amostras ideais em procedimentos como broncoscopia. Olá, tudo bem? É o seguinte, tradicionalmente a broncoscopia permite a passagem de pinças pequenas pelo canal de trabalho do aparelho. A endoscopia digestiva, que a maioria conhece, vou dar como exemplo, é um tubo parecido com aquele, agora bem mais fino, e o canal de trabalho mais fino ainda. Então você passa pequenas pinças que limitam o tamanho do fragmento, que permite um diagnóstico em alguns casos, mas dá um trabalho enorme aos patologistas e que nem sempre conseguem definir coisas importantes como os testes moleculares, por exemplo. Não é só você dizer o tipo de neoplasia, mas também os testes moleculares, a imunohistoquímica, que vão permitir um tratamento específico. Então, daí que surgiu a criobiópsia, que ao invés de uma pinça que faz tira um fragmento e é limitado pelo tamanho das alças, né, das hastes da pinça, você tem um probe, uma ponta romba, assim como a ponta de um dedo, que passa também no canal do trabalho como se fosse uma pinça e que ao congelar a ponta da pinça, você termina com um efeito de adesão, por exemplo, um gelo seco quando encosta em você não gruda, é esse o princípio que se usa na crio. Então, quando você gruda e você puxa, vem um fragmento muito maior e sem artefatos, certo? Então, a qualidade do material é melhor do que a... É muito melhor porque você não tem artefato de esmagamento. Quando a pinça tem duas hastes, faz assim, esmaga o fragmento. Quando você esmaga, você dificulta o trabalho do patologista. Entendi. O probe não, ele resfria e o que ele puxa vem inteiro. Então a amostra vem muito mais significativa e melhor. Isso tem permitido diagnósticos com testes moleculares, imunohistoquímica, além da histopatologia. Não é só dizer que é câncer, é dizer que é câncer e dizer como é esse câncer geneticamente, para que permita que as novas drogas atuem nesses casos. Guilherme, qual que é a dificuldade da gente implementar, por exemplo, a criobiópsia? O custo é diferente? A gente tem... Não, a criobiópsia comparado, por exemplo, com outras técnicas broncoscópicas, como ultrassom endoscópico, como laser endoscópico, ela é mais barata até, muito mais barata. Na verdade, a crio está surgindo agora. A crioterapia, você tratar com frio, já existe desde 1968. Mas a criodiagnóstica, ela agora está ganhando assim, uma força enorme por causa das doenças intersticiais pulmonares. Quer dizer, as doenças brônquicas não conseguiu projetar a crio como as doenças intersticiais têm projetado agora. Porque você consegue, numa lesão na periferia do pulmão, encostar esse probe e tirar um pedaço de pulmão muito maior, que permita diagnóstico de doenças parenquimatosas. Muito mais difícil com aquelas pinças pequenas. E a segurança para o paciente do método é ok? As complicações da crio são semelhantes às da biópsia convencional. Então não tem muita diferença. Sangramento, pneumotórax, tudo isso é praticamente a mesma taxa de complicações e é por isso que a crio vem substituir as biópsias convencionais. Queria conversar um pouquinho agora com Rimarques e Túlio. Assim, a gente tem avançado muito em termos de diagnóstico molecular dos pacientes e cada vez mais a gente fala em economizar a amostra, né? E a gente lá atrás
brigava bastante por um diagnóstico histológico, né, em você separar um adeno ou não adeno. Minha pergunta é o seguinte: quando é que a gente não pode não utilizar a imunohistoquímica para diferenciar no subtipo histológico? A gente pode abrir mão da imunohistoquímica apenas com a morfologia ou não? A imunohistoquímica é essencial, uma vez que a gente poderia estar economizando talvez um pouco de material. Essa pergunta é tão interessante, Sam, deixa eu lhe interromper, porque ultimamente eu não tenho visto mais os patologistas se comprometendo só com a histopatologia em definir um tipo de tumor. Quase que universalmente eu vejo eles pedirem imunohistoquímica, essas coisas. Por isso que essa pergunta é muito interessante. Eu acredito, na verdade não somos nós patologistas que acreditamos, mas toda a literatura, antes de você selecionar qualquer método a ser utilizado para apurar o diagnóstico do carcinoma de pulmão, antes disso, você tem que ter o diagnóstico histológico. O diagnóstico de carcinoma de pulmão, a histologia de carcinoma de pulmão, ela é definida em próximo de 90% a 95% dos casos de biópsias pequenas de câncer de pulmão, você identifica o tipo histológico aproximadamente nesta porcentagem. Existem poucos casos, talvez em alguns trabalhos chega a 10%, que você não consegue o diagnóstico histológico por causa do tamanho da amostra ou por causa da quantidade de células tumorais presentes naquela amostra. Nestes casos, você tem indicação de utilização apenas da imunohistoquímica para diferenciar o tipo histológico. Essa é uma situação. Outra situação é você ter amostras menores e você necessita de estudo complementar. Você já vai utilizar o teste molecular. Este fragmento tem que ser mais bem preparado. Nós sabemos, todos os patologistas sabem disso, que o tempo de retirada e o tempo de fixação tem que ser reduzido ao máximo, que a gente fala de tempo de isquemia fria, tem que ser reduzido ao máximo para que a qualidade do material para testes pós-diagnóstico histológico seja uma qualidade adequada. Com certeza. Eu não posso ter um material que não foi fixado no formol adequado. É isso que eu ia perguntar. Se na fase pré-analítica, se a gente pudesse dar aí uns inputs, né, para as pessoas que estão nos ouvindo, o que a gente pode fazer, os nossos cirurgiões que estão nos ouvindo, os pneumologistas? O que a gente pode fazer para poder facilitar a vida do patologista, né, nesse sentido, ainda no centro cirúrgico? Acho que aí a questão da fase pré-analítica depende um pouco de nós também, porque, por exemplo, quem fornece o formol ao centro cirúrgico sou eu, é o laboratório de anatomia patológica, pelo menos na instituição que eu trabalho, porque eu trabalho basicamente para aquele, então quem é responsável pelo formol sou eu. Então eu fico tranquilo porque fui eu que preparei o formol, fui eu que dosei o pH, então eu sei que aquele formol é tamponado. Quem trabalha fora de uma instituição que tenha todos os passos do laboratório de anatomia patológica até os outros, é mais difícil, porque aí você passa a ser responsável por manipular seu formol. Você sabe manipular, nem todo mundo sabe. Então acho que isso aí é importante nesse sentido. Né? E nesses lugares que, assim, eventualmente não tenham o formol já manipulado pelo patologista, qual que é a recomendação de vocês, assim, para chegar a uma amostra ideal? A primeira diluição adequada e o tamponamento, né? Tamponamento é fundamental. Então você tem que ter um formol que é o fixador universal utilizado no mundo inteiro, o formol diluído adequadamente, com cerca de 40%, e tamponado. Você tem que diminuir, você tem que fazer com que ele não tenha muita precipitação de ácidos, para não comprometer o teste molecular posterior, entendeu? Falando então um pouco do avanço dos biomarcadores, né, que a gente tem na decisão terapêutica, queria entender um pouquinho da rotina da patologia diante de um adenocarcinoma de pulmão, por exemplo, né? Vocês habitualmente no serviço já encaminham para poder fazer o estudo molecular ou espera uma demanda de solicitação? Como é que funciona isso? Como é que tá? Boa pergunta. No meu hospital a gente espera vocês pedirem, os oncologistas pedirem. A gente corta 3 lâminas, uma para fazer o HE e 2 para fazer 2 testes de imunohistoquímica, TTF1 e napsina. Em sendo positivo, adenocarcinoma, e aí fica a parte... Já deixa disponível. Como é que está essa facilidade para ter esse acesso? Porque é tão importante a gente ter esse acesso rapidamente,
Porque a decisão, por exemplo, do paciente metastático, se a gente pega essa amostra, às vezes o laboratório não faz o teste molecular, então eu tenho que encaminhar para um outro local. E isso, eventualmente, nessa solicitação, a gente às vezes pede, para retirar o material precisa de um tempo. Então, acho que essa conversa com o oncologista é muito importante para que a gente possa otimizar esse tempo também. E assim, de biomarcador, Rimarques, que nos últimos tempos, como é que anda a tua rotina em relação a adenocarcinoma de câncer de pulmão? Vocês conseguiram ali, estão seguindo os testes do guideline americano, fazendo, ou espera realmente, como é que você segue a sua sequência de teste? Olha, é uma situação complexa, porque eu trabalho no Hospital de Gestão Pública Federal. Então, existem alguns problemas de orçamento do governo federal. É bom lembrar que o SUS ainda não disponibiliza nenhum teste molecular. Sim. Então, na rotina que nós temos lá, toda adenocarcinoma de pulmão faz imunistoquímica, independente da informação. Eu faço imunistoquímica independente da informação do oncologista, se ele é primário ou secundário. Entendeu? Para já ter... Por que eu faço isso? Porque eu aproveito a colocação do bloquinho de parafina no micrótomo para tirar 8 a 10 lâminas. Para poder tentar aproveitar ali esse material. O mesmo passo. Uma coisa que assim, a gente tem discutido muito é em relação à biópsia líquida, né? Como é que é a visão de vocês em relação à quantidade de material suficiente para poder extrair DNA e fazer o estudo molecular? Como é que está a visão de vocês aí nesse sentido, em termos de sensibilidade? Eu acho que a grande questão da biópsia líquida, principalmente nos casos metastáticos, é porque cada tumor daqueles metastáticos pode ser um tumor geneticamente diferente. Apesar de histologicamente iguais, eles podem ser, do ponto de vista genéticos, uma neoplasia distinta da outra. A biópsia líquida, teoricamente, pega um pedacinho de cada outro. Exatamente. Uma biópsia, se o paciente tiver 50 metástases, cada uma daquelas pode ser um tumor diferente. A biópsia líquida, teoricamente, responderia isso. Porque os tumores são muito heterogêneos, né? Então você tem uma amostra ali, quando você pega um tumor, você pega uma amostra daquele local e o DNA circulante você está conseguindo pegar uma maior quantidade de amostras. Mais de um tumor, né? Exatamente. É mais de um tumor. A chance de acerto da biópsia líquida é maior. Agora, é só uma observação, não é uma biópsia, na verdade, né? O termo ficou consagrado. O termo está inadequado, né? O termo está inadequado. Mas, enfim, vamos considerar como biópsia líquida. Mas ela ainda tem muita coisa para se fazer, tem pouca evidência ainda, pouca né? evidência. Ainda inclusive, se você pegar o EGFR, por exemplo, se a gente pegar urina, sangue, tecidual, ainda tem paciente que escapa, né? Você tem aí uma grande quantidade ainda de falso negativo. Então, a gente precisa melhorar os nossos testes. Vez que a nossa decisão terapêutica é baseada nisso, né? E aí a gente pode mudar completamente o prognóstico do paciente. Então, a gente precisa avançar nesse aspecto. Deixa eu só fazer com relação àquela pergunta que você perguntou da imunistoquímica, que a gente acaba fazendo imunistoquímica. Eu acho que no Brasil a gente faz imunistoquímica demais, não sei se você concorda com isso, Marcos. Fazemos muito. Até por conta dos oncologistas. Oncologista é chato, né? Eu liberei semana passada um caso, um baita tumor de pâncreas com disseminação peritoneal. Biopsiaram o peritônio, metástase de adenocarcinoma. Mas eu queria que fizesse imune para saber se era do pâncreas. Tem tumor? Não tem mais tumor em lugar nenhum. Só está no pâncreas e disseminado no peritônio. É do pâncreas, ponto. Não, mas eu quero que faça imune. Que a semiologia aí, nesse caso, deveria ser soberana, né? E aí você não precisaria. Mas a gente precisa, às vezes, fazer por conta disso. Isso acontece. Com esses implantes no peritônio. É isso. Mas não tinha evidência de tumor em nenhum outro lugar. Mas assim, isso é uma coisa boa. Eu acho que assim, dessa evolução, uma das coisas mais bacanas é que o patologista, o oncologista, o pneumo, o cirurgião de tórax, eu acho que hoje a gente trata câncer de pulmão meio que alinhado, né? Assim, pelo menos meu time, eu sinto assim, o patologista às vezes me liga e fala, Samira, foi da pleura que tirou, e então é metastático já vou deixar o bloco aqui para pegar, se for o caso. Então, assim, a gente sente que a patologia deixou de ser aquela especialidade que não tinha essa interação. A mesma coisa
com em relação ao pneuma, em relação ao cirurgião, que chega pra gente e fala, ó, o tumor estava muito necrosado, eu acho que não vai dar, vou ter que conseguir pegar outro material, né? Assim, quantos cirurgiões ligam no centro cirúrgico pra gente? Então, isso é uma coisa que melhora realmente o nosso rendimento com o paciente. Isso é uma coisa muito legal, assim, acho que a multidisciplinaridade em câncer de pulmão, ela é bem exemplificada desses modos, né? Então... Ela é mais recente, né? A multidisciplinaridade em câncer de pulmão, ela é muito mais recente do que em doença intersticial. Doença intersticial, na verdade, doença intersticial, multidisciplinaridade começou em 95, 96. Era uma câncer de pulmão, era uma necessidade. Câncer de pulmão, tá num estágio de quando eu era residente de oncologia, câncer de pulmão não tinha o que ser feito. O patologista botava pequena célula ou não pequena célula e a gente tratava, né? Então, assim, com o avanço da tecnologia e das descobertas, a gente conseguiu abrir um leque de tratamento de câncer de pulmão muito grande. E os nossos pacientes têm vivido cada vez mais. A gente tem visto complicações, tem visto pacientes com doenças apresentando, né, como aquela paciente que a gente comentou nesse instante, o paciente tinha uma fibrose, foi difícil o diagnóstico, então a gente tem sido desafiado cada vez mais. Né? Então, eu acho que isso tem sido muito interessante para o nosso crescimento pessoal e profissional. Você não pode perder oportunidades. Né? Eu sempre falo que você não pode perder a oportunidade de ter 4 ou 5 células na mão e explorar ao máximo aquelas 4 ou 5 células na sua mão. Você não pode perder. Há pouco tempo eu estava falando sobre câncer de pulmão e tinha um colega, um outro médico lá da escola, e ele disse que, bom, se você pegar as últimas meta-análises, você vai observar que nos últimos 5, 8 anos, você vai observar que a sobrevida no câncer de pulmão, com todos esses avanços tecnológicos, aumentou apenas 3 meses. Não sei quais são os trabalhos. Foi um comentário dele. Mas eu acho que eu gostaria de 3 meses. E individualmente, se você for pegar, por exemplo, os ganhos que a gente teve de acordo com cada mutação e com o ganho da imunoterapia, é muito mais que isso, né? Por exemplo, em ALK positivo, você tem um ganho excepcional. EGFR, imunoterapia, enfim. Então, acho que esses ganhos, eles vão, né, de grão em grão, a galinha vai lá enchendo o papo e a gente tem conseguido grandes conquistas. Então, queria agradecer bastante a vocês, acho que esse papo foi muito interessante. E agradecer a oportunidade, espero revê-los em breve, né, novamente aqui. Acho que isso aqui demonstra a coisa da multidisciplinaridade. Porque antigamente você seria chamada sozinha para fazer essa entrevista. Hoje você já trouxe um médico intervencionista, 2 patologistas, daqui a pouco tem um radiologista, é a prova de que chegou para ficar a discussão multidisciplinar. Com certeza. Então, mais uma vez, obrigada pelo tempo de vocês e até a próxima. Até a próxima. Obrigado.